e Pedro. Vamos falar do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele, para muita gente, não vive o melhor do seu futebol. E a gente passou boa parte do segundo semestre do ano passado aquela coisa, e o Gabigol, hein? E o Pedro, para jogar com o Gabigol, é um ou outro. E agora a discussão começou a envolver mais. Bruno Henrique, vamos colocar na tela esse dado que vocês falaram que a gente tem sobre Bruno Henrique para debater Bruno Henrique e Gabigol e Pedro. Bruno Henrique não joga, Gabigol na temporada 14 jogos, 15 gols, 2 assistências, minutos para participar de gol 77,7 e o Pedro 74,9, ele tem 8 gols, 2 assistências. Mauro, para você também distribuir como nosso presida esse jogo. E aí o Bruno Henrique, de fato não vive bom momento? Quando se imagina e discute Pedro com Gabigol, essa é a opção ou não? Peraí, bem distante, o Bruno Henrique não tá mal, zero, não tem problema nenhum. Começando contigo, Mauro. Não, Felipe, eu acho que sim, todo mundo tá vendo. A gente falava assim até um mês atrás muito da má fase só do Everton Ribeiro, né? Mas tá todo mundo vendo, e a fase do Gabigol é muito boa. E pesa contra o Bruno Henrique o fato de que o Pedro entra e é artilheiro, entra e faz gol, seja no Carioca, seja em Libertadores, enfim, você viu os números dele aí, né? Em média, até pelo que você colocou aí, precisa de menos minutos até do que o próprio Gabigol. Então, assim, é óbvio que a batata vai assando sim para o Bruno Henrique. Ah, vai ser reserva amanhã? Não sei. O Rogério tá aí para ficar mexendo no time. O Pedro sempre pediu passagem. Óbvio que não vai ser no lugar do Gabigol. E aí, põe os 3 para jogar? Puxa, mas aí tem que tirar um cara ali de trás, que quem? Já foi cotado para sair o Everton Ribeiro. Talvez hoje já não esteja tanto, né? Não vai ser o Arrascaeta, enfim. Então o Bruno vai dando sopa para o azar. E acho natural, se o Rogério começar o jogo com essa dupla, acho natural começar o Brasileiro, e o Bruno ainda tem muito espaço para voltar, são fases, jogadores vivem fases. Em 2019 o time todo era maravilhoso e ele ainda conseguiu ser mais maravilhoso que todo mundo e tal, sobressaiu. Aí depois, uns caem aqui, outros caem ali. No momento, acho que não me estranharia colocar o Pedro e Gabigol e sacar o Bruno Henrique. Você me ouviu, Pedro? Falar em Pedro? Ouvi. Falando em Pedro, ouvi. Eu só vou ter uma certa ressalva. É claro que a alteração ela pode acontecer e não me assustaria, até por mais que seja um jogo importante. É um jogo que cabe algum tipo de observação. O Rogério não está trocando o time inteiro, trocando 5, 6 peças, correndo risco, podendo ficar eliminado. Cabe algum tipo de observação, talvez até por um descanso, simplesmente por uma opção tática. A minha única ressalva é uma preocupação em cravar que o Bruno Henrique não está bem. O Bruno Henrique não vive o seu auge técnico. Não é o Bruno Henrique de 19, não é o Bruno Henrique de 20, não é o Bruno Henrique de 18 ali no Santos. É um Bruno Henrique diferente. Assim como o Everton não vive o seu auge técnico, o Ribeiro. Hoje, quem a gente pode destacar, falar em destaque, acima da média ali em auge técnico, é a Arrascaeta e a Gabigol, e a gente sabe disso. Um pouquinho mais atrás, a gente valoriza e obviamente, com motivos, o Gerson e o Diego. O que eu acho do Bruno é o seguinte, quando a gente pensa, mas vai sacar o Bruno para colocar o Pedro não exerce exatamente uma função específica e característica do Bruno. O Pedro joga num outro tipo de situação. O Pedro ele pode recuar para armar, o Pedro joga de costas, o Pedro joga de frente finalizando, e quando a gente para observar números, o Pedro tem muito mais momentos em que pisa na área, certo? Apesar de que não gosta do... Outro dia foi o Bini que falou que não gostava desse termo. O Pedro tem muito mais momentos que está na área para finalizar, para empurrar a bola para o gol, do que exatamente o Bruno. O Bruno quase sempre está participando de um movimento de armação, de um movimento de velocidade, de uma puxada de bola. Então também não dá para falar um faz gol, o outro não faz. Não é que os melhores momentos do Bruno Henrique foram dentro da área, finalizando. Isso o Pedro te entrega muito mais. Talvez cabe uma mudança para observação. E o Rogério tem batido nessa tecla de que pedem muito o Pedro com o Gabigol, eu estou testando. Então talvez ele faça mais um tipo de teste. Agora eu não vejo exatamente uma mudança definitiva da gente chegar aqui e falar de Bruno Henrique como banco. Fala, Mauro. Não, é que hoje isso vai ser até quase que necessário, né? Porque o Bruno Henrique, para esse jogo aí, está suspenso para amanhã. Então, assim, isso deve acontecer mesmo, né? Eu falei com mais tempo. Para frente que eu tô falando. Para frente, não ser definitivo, Eu não vejo como definitivo. Entendeu? Para esse jogo... Então, eu penso o seguinte,
A questão é que, assim, tá chegando o momento de convocações no plural, Copa América, Olimpíada, já teve das eliminatórias. Então, de repente, cara, você não tem nenhum nem outro, né? Nem Gabigol, nem Pedro. Você vai ter meses aí em que você vai ficar com os números mais contados. Então, essa decisão essa definição vai ser adiada um pouquinho mais para frente. Agora, pensando no imediato, todo mundo concorda que a bola do Pedro é de titular. Ele entra, ele resolve, ele decide. Agora, jogar com 12 ainda não permitiram. Então, se você oferece a solução, você tem que falar onde vai estar o problema também. E eu acho assim, taticamente, quem sai? Everton Ribeiro. Beleza, quem vai fazer o lado? É o Gabigol? Vai fazer lado? Vai perseguir lateral? Vai ficar longe do gol? Como é que é? Ele não se sente muita vontade nessa função. Então, se o Pedro estiver num nível superior ao do Bruno Henrique tecnicamente no momento, eu não acho que isso pode ser um tabu. É claro, o Bruno Henrique, especialmente em 19, é absurdo o que ele jogou. Absurdo. Talvez assim, o nível dele responda pelas conquistas do Flamengo em grande parte. Não só dele, claro, mas grande parte dele. E se for aquele nível, ele não sai nunca. Mas não é o nível que ele tem apresentado de uns tempos pra cá. Então, eu acho que a discussão não pode ser tabu. A gente pode discutir o Bruno Henrique não jogar para o Pedro jogar em algumas situações. E o Gabigol também, Léo, em alguns momentos, ele chega a fazer lado, né? É raro isso acontecer, mas ele vai bem. Ele consegue se adaptar às saídas de área. Não é o ponta que vai marcar lateral, mas é um cara que te oferece possibilidades muito interessantes, jogando mais aberto, com mais mobilidade. E nesse aspecto, o que eu acho que segura muito o Bruno Henrique, além de ser um cara que tem a confiança, que tem o histórico, é o fato de ser um jogador mais agudo, um jogador mais vertical. E aí o Flamengo, sem o Bruno Henrique, perderia esse escape, porque o Gabigol, por mais que tenha mobilidade, não tem essa explosão pelo lado que o Bruno Henrique tem, e com o Everton Ribeiro você tem um jogador de mais armação, um jogador que leva a bola mais para o meio para tentar dialogar com a Arrascaeta, com o Diego, com o Gerson. Então, eu também sou um defensor de mais minutos para o Pedro, sou um defensor de ver mais a dupla Gabigol e Pedro jogando juntos, começando o jogo, mas reconheço, é uma equação difícil de fazer. Primeiro, a escolha de quem sai e segundo, de colocar um time em campo equilibrado e que não perca velocidade pelos lados. Mas aí a gente está falando de uma situação muito pontual. O Léo lembrou a questão do calendário. Gabigol e Pedro. A gente tem por agora, eliminatória. A partir do jogo com o Palmeiras, o Gabigol já viaja. Depois emenda numa Copa América que muito provavelmente o Tite não vai sacá-lo da lista. O Gabigol hoje é uma prioridade em linha ofensiva de seleção. Aí depois ele volta. Tem ali e de volta só de mata-mata de Libertadores e oitavas de final. Depois já tem o Pedro muito provavelmente numa Olimpíada. A gente não sabe talvez se vai querer também um Gabigol. Acho difícil. E aí quando o Pedro volta de Olimpíada, você já vai emendar pelo menos 15 dias por mês, em setembro, outubro, novembro, o Gabigol, se mantiver a fase, se mantiver a opção do Tite, vai desfalcar o Flamengo por conta de eliminatórias. Então, vai ser uma coisa que não é exatamente uma opção só técnica, só tática, um desenho de time ideal ali. Vai ser uma coisa que ela vai se dar por força do calendário. Então, acho que também não vale a gente achar que é uma coisa batida, cravada, porque amanhã estamos vendo Pedro e Gabigol, por uma circunstância. Muito provavelmente, contra o Palmeiras no domingo, a gente já veja novamente Gabigol e Bruno Henrique. Aí, a partir de segunda-feira, já sai Gabigol. Aí, em julho, em agosto, setembro, outubro, novembro, o calendário acaba, o ano se encerra. Então, a gente precisa se acostumar muito mais com a ideia de duplas ali variando, peças se alternando por uma questão de calendário, do que exatamente a gente cravar que é só uma opção do Rogério, entendeu? De qualquer outro técnico. Eu acho que tem uma situação aí que ele começa a ter que se adaptar ao calendário, do que exatamente se adaptar a uma vontade de torcida ou se adaptar a uma opção tática porque jogador A não está rendendo e B não está rendendo. E vamos combinar aqui mais uma vez, né? Você tem Bruno, você tem Gabi, você tem Pedro, Arrascaeta, Vitinho quando vem por dentro muito bem, Everton Ribeiro. Problema não chega a ser, né? Você sabendo adaptar as peças, moldar, trabalhar possibilidades, acho que o problema do Flamengo é um pouco mais atrás. O buraco é mais embaixo quando ele olha para trás, quando ele olha a partir do Diego Alves do time para frente. Breiler, Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Breiler. Vai lá. Vai lá, Mauro, vai lá e daí eu lanço pro Breiler. Não, é só rapidinho. Pensando nesse calendário, nessas convocações, na verdade, o Rogério tem que torcer para que o Bruno Henrique volte logo à boa forma, porque
neste período vai ser Bruno Henrique com Pedro ou Bruno Henrique com Gabigol. A dificuldade vai ser ter os dois, né? Pedro e Gabigol. Essa vai ser a menor das oportunidades, porque uma hora um tá fora, outra hora... Por isso até, Mauro, que não vejo o Bruno fora. Não, sim, mas para o bem do Flamengo, do Rogério, da torcida, etc., ele precisa melhorar, né? Se voltasse aquele de 19, como disse o Bertozzi, eu também me referi, seria maravilhoso. Mas tudo indica que a gente está discutindo uma dupla que, como você disse, por causa desse calendário, terá poucas oportunidades de estar presente junta, né? Sim. Já pensando em eliminatória, porque as eliminatórias, não sei, não está batido o martelo, mas no segundo semestre tem uma coisa mais preocupante, né? A ideia da Conmebol é fazer 3 jogos. As janelas são maiores, né? As janelas são maiores, né, Mauro? Muito maiores. E se o Gabigol virar um cara fixo ali, ele vai estar muito tempo fora do time. Diga lá, Felipe. Breler, para jogar para o Breler, só para mais para